Olá para você que acompanha o My News. Estamos começando agora mais um Além das Manchetes, direto do Cine Reag Belas Artes, em parceria com a Reag Investimentos. Hoje o nosso convidado é Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington e também na Inglaterra. Lançou recentemente o livro O Brasil Voltou, o Interesse Nacional e o Lugar do País no Mundo. É fundador do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Nós vamos agora dar uma pequena pausa, voltamos em seguida com Além das Manchetes. Fique aí. E agora sim começamos o nosso Além das Manchetes. Como eu antecipei, o nosso convidado hoje é o embaixador Rubens Barbosa, foi embaixador em Washington, também na Inglaterra, lançou o livro O Brasil Voltou, se referindo ao contexto do Brasil nesse mundo globalizado, o interesse nacional e o lugar do país no mundo. É fundador do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Também foi subsecretário de Economia, Integração e Comércio Exterior do Itamaraty, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda. Embaixador, obrigada pela sua participação. Obrigado aí pelo convite de vocês e pelo interesse. Com a gente, Mara Luquier, CEO do My News, que todo mundo conhece muito, e Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag. Marcelo, obrigada também. Obrigado. Embaixador, vamos começar falando então do mundo, não é? Antes de falarmos do Brasil nesse contexto, porque a gente tem sido atropelado por um noticiário em cima do outro. Tem as guerras, não é? Que não se vê uma solução, a pouca força dos organismos internacionais na mediação, a questão da Ucrânia, também em relação a Israel e Gaza. Temos as eleições dos Estados Unidos com uma grande expectativa, Trump, o atentado, a questão da fragilidade de Biden, não é? Que até anunciou nessa semana que está com Covid, a pressão para que ele desista. E tem vários outros problemas, eleições no Reino Unido, mudança de cenário político, na França, a derrota de Macron, primeiro para a extrema-direita e depois para a esquerda. Como é que o senhor avalia o cenário global hoje? Olha, eu acho que o cenário global é muito preocupante para o Brasil. Aqui no Brasil a gente discute tudo, mas não discute o país. Ninguém discute o Brasil acima de partidos políticos, de interesses pessoais e tal. E nós chegamos num momento em que o Brasil enfrenta grandes desafios pelas transformações que estão sendo verificadas, que estão ocorrendo no mundo inteiro. Quer dizer, não só transformações na economia, a ordem econômica que existiu desde o fim da guerra, com a de 45, não é? Com a liberdade de comércio, o liberalismo, as instituições internacionais criadas, né, em Bretton Woods, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a ONU. Essa economia não existe mais. O liberalismo foi superado por interesses individuais de poder, de soberania, e o protecionismo é o nome do jogo hoje. Quer dizer, nós estamos vendo aí os países desenvolvidos tomando medidas restritivas ao comércio internacional, às trocas internacionais, que eles condenaram até 4, 5 anos atrás a todos os países, né? A OMC desapareceu. Então, a primeira constatação a se fazer é que a economia global não é a mesma de 10, 15, 20 anos atrás. Primeira constatação. Isso tem consequências, né? No comércio internacional, na relação entre os países e tudo. A segunda grande constatação, que poucos acompanham, é as mudanças na ordem internacional. Aí o aspecto político, né? Eu falei do aspecto econômico, o aspecto político. Quer dizer, a ordem internacional que vigorou a partir da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, né, no 1989, 91, criou um espaço para uma única superpotência, que eram os Estados Unidos. E os Estados Unidos, nessa ordem internacional, davam as cartas. Quer dizer, a agenda internacional era configurada pelos Estados Unidos.
tanto na área comercial quanto na área política. Essa ordem internacional com uma única superpotência, porque até o fim da União Soviética você tinha uma ordem internacional de Guerra Fria. Você tinha duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos, que competiam em termos nucleares e em termos ideológicos. A partir do fim do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, os Estados Unidos se tornam a única superpotência, e isso vai até do começo da década dos 90 até o começo desse século, até 2000, no começo dos primeiros anos desse século, quando, por ação americana, a China entra na OMC, porque foram os Estados Unidos que apoiaram a entrada da China na OMC, com outras considerações geopolíticas, aí de política interna na China, tal, que não cabe aqui examinar. Mas, a partir daí, o mundo começa a se transformar, porque a China, que estava fora do circuito global, do comércio global, a globalização já estava funcionando, a China passa a ser parte importante da ordem econômica global e começa a ocupar um espaço. A China já estava desde o Deng Xiaoping, lá na década dos 70, 80, a potência comercial, né? Já estava crescendo a 10% ao ano e tal. E quando ela entra para a OMC, ela passa a ocupar um espaço no comércio internacional, chegando hoje a ser o país comercialmente mais importante do mundo, maior importação, maior exportação do mundo. Então, essa nova ordem internacional se transforma, porque a China passa a ser a segunda potência global e começa a haver uma disputa com os Estados Unidos. A Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, como eu disse, baseada na competição tecnológica e na competição ideológica, é substituída por uma confrontação entre os Estados Unidos e a China, não por questões ideológicas ou questões militares, mas por questões comerciais tecnológicas. Então, é um outro mundo, uma outra ordem internacional. Embaixador, o Brasil, e principalmente o primeiro governo Lula, se beneficiou fortemente dessa entrada na China. A economia brasileira se beneficiou muito disso, principalmente o setor do agronegócio. E hoje, o Brasil, em relação à China, qual é a posição brasileira? Quer dizer, o Brasil tem mais a ganhar ou mais a perder? Como você enxerga a relação Brasil-China hoje? Bom, eu acho que antes de entrar nessa pergunta, eu acho que tem que completar esse quadro que eu estou dando. Quer dizer, com essas transformações da economia e transformações na ordem internacional, o Brasil entra com uma posição sui generis. Por quê? Porque o Brasil é uma potência média, emergente, sem poder militar. Então, o nosso poder vem do soft power, da influência que a gente pode ter pela voz do Brasil. E esse livro que você mencionou, ele não é a volta do Brasil, é a volta do Brasil como interrogação. Porque como é que o Brasil vai voltar, né? O livro se refere só ao primeiro ano do governo Lula, do governo atual. Mas o problema é maior, porque com essa nova ordem internacional, com essa nova economia, como é que o Brasil entra? Como é que o Brasil, que agora, né, com essas novas prioridades do governo, que eu acho que foram corretas. O presidente Lula, logo no começo, ele definiu 3 grandes prioridades para o Brasil, e para o seu governo, evidentemente, mas eu acho que está perfeito. Primeiro é a volta do Brasil, quer dizer, a voz do Brasil ser ouvida no mundo, nos organismos internacionais e tal, aqui na América Latina e tal. Segundo é
a prioridade do meio ambiente, que está correto, é um tema global. O Brasil tem o que dizer por causa da Amazônia, por causa da energia limpa, por causa da transição, enfim, pela energia que a gente tem, enfim. E a terceira é a América Latina, que nós somos 70% de tudo que acontece aqui na região é do Brasil. Então, as prioridades estão corretas. Agora, como é que a gente vai enfrentar essas três prioridades no mundo em transformação? Aí entra a questão do relacionamento com a China, que hoje é o nosso principal mercado. A relação com os Estados Unidos é muito mais diversificada, muito mais ampla, não é? Nós temos uma relação íntima, né? Culturalmente. O Brasil é um país ocidental, ninguém nega isso. O Brasil, os princípios, os valores são ocidentais. Mas acontece que hoje, nesses últimos 15 anos, a dependência do Brasil da Ásia e, sobretudo, da China é tremenda. Porque como a indústria não se fortaleceu, quem se fortaleceu foi o setor do agro, justamente a China propôs ao Brasil, no fim do século passado, uma parceria estratégica. Mas eles, ao contrário do Brasil, eles estudaram o Brasil, sabiam o que queriam do Brasil. Então, a parceria estratégica da China atende os interesses da China em matéria-prima, em produtos agrícolas. Tem o minério também, né? Pois é, matéria-prima, inclusive minerais e, sobretudo, agricultura. No caso do Brasil, atendeu indiretamente, porque nós não planejamos isso. Quem planejou foi a China. E o Brasil se beneficiou. Hoje a China é o principal mercado do Brasil. Mas não fica um pouco como refém dessa situação, o país? Não, eu não digo refém, eu digo que fica vulnerável, entendeu? Porque 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia. 37% das exportações de produtos agrícolas brasileiros vão para a China. Então, nesse mundo em transformação, nesse mundo de confrontação entre a China e os Estados Unidos, você depender 37% de um único país para os principais produtos agrícolas, os grãos, né, que o Brasil exporta, milho, soja, deixa o Brasil numa posição muito complicada, porque se sair do controle, eu acho que não vai sair do controle a situação dessa confrontação entre Estados Unidos e China, não vai sair. Mas ela vai se aguçar, ela vai ficar maior, sobretudo se o Trump for eleito lá nos Estados Unidos. Agora, quando eu colocava a questão como refém, é porque além da demanda da China, dependendo do desempenho da economia chinesa, ela interfere nos preços dos produtos, né? Da balança comercial brasileira, o retorno financeiro também. Mas então, tem uma dependência mais ampla em termos econômicos no global, não diretamente relacionada à China. Queria colocar uma pergunta para o senhor, embaixador, a respeito de maneiras como a gente poderia contornar essa dependência excessiva da economia chinesa. Diante desse panorama, desse mundo em transformação, com o acirramento do conflito entre Estados Unidos e China, a gente vê essa formação novamente, obviamente com fatores muito distintos, mas de dois blocos de alinhamento. Um associado ao Ocidente e outro associado a quem gravita em torno da China economicamente. E um efeito disso, isso foi intensificado pela disrupção das cadeias durante a Covid, a necessidade das empresas de terem linhas de defesa para assegurar o seu suprimento, seja por conta de eventos inesperados, seja por conta até de eventos militares, como aconteceu na Ucrânia. A gente vê um movimento do investimento estrangeiro direto de retorno chamado onshoring para os países centrais. E o irmão primo disso, que é o nearshoring, para assegurar essa melhor segurança no suprimento das cadeias. Um grande beneficiário desse movimento tem sido o México. O México tem recebido somas muito grandes de investimento de multinacionais que estão realocando a produção para perto, seja geograficamente ou seja até ideologicamente dos Estados Unidos. Por tudo isso que a gente sabe do Brasil, a disponibilidade de uma matriz energética que é limpa. Se você quer produzir e reduzir o seu carbon footprint, né, a sua
emissão de carbono, você tem que estar próximo de lugares ou produzir em lugares onde a energia tenha, a sua matriz seja mais limpa. Seja porque nós temos essa nossa matriz ideológica associada aos valores do Ocidente, um sistema regulatório que, embora seja complexo, o estrangeiro conhece, já navega aqui há muito tempo. A gente não poderia estar se beneficiando muito mais desse movimento do que a gente vê hoje, que é basicamente nada? Bom, tem muitas coisas aí, né? Tem a sua observação sobre os preços, a vulnerabilidade e tal, e tem essa questão nesse novo mundo, o aparecimento dessa divisão, não é como há divisões nos países, há divisão no mundo também. Os Estados Unidos propuseram uma divisão entre democracias e autocracias, e que não pegou, porque tem países que são autocráticos que estão no meio da democracia, Arábia Saudita e outros. E tem esse movimento que eu acho que é mais consistente, né? Que é mais consistente entre o Ocidente e um movimento anti-ocidental, em termos de princípios, de valores, não em termos militares. Eu não acho que vai haver uma confrontação militar entre o Ocidente e o anti-Ocidente, mas vai haver uma competição pela governança global, pela influência econômica, influência comercial entre o Ocidente. E o Ocidente não é geográfico, não é? Porque, além dos Estados Unidos da União Europeia, você tem o Japão, você tem outros países asiáticos e tal. E do ponto de vista do anti-Ocidente, você tem a China, tem a Rússia, tem o Irã, e você tem os BRICS. Eu acho que os BRICS é o embrião desse novo, porque o BRICS está se ampliando, né? O BRICS é o grupo integrado pelo Brasil, pela Índia, pela China, pela Rússia, né? E pela África do Sul. Na última reunião dos BRICS, isso foi expandido, já entraram outros países, o Egito, enfim, tem uma série de outros, tem quase 10 países que vão entrar. Então, essa competição cultural, comercial, econômica, financeira, de governança, já está aí. Algumas são mais importantes, mais visíveis que as outras, mas já está aí. E o problema todo é como o Brasil se colocar nisso. Porque o Brasil não é um país menor, quer dizer, o território, a população, todo o potencial. É que nós, nessas últimas décadas, né, a gente perdeu o sentido, né, do fortalecimento do país como um todo. Então, hoje, na minha visão, nós estamos muito vulneráveis. Não só porque a nossa riqueza, o crescimento depende do setor agrícola, depende do clima, depende dos preços internacionais que são formados fora, não são formados aqui, depende das restrições externas que estão sendo colocadas nessa questão da mudança do clima e o protecionismo na Europa, nos Estados Unidos, e depende do entendimento do governo de turno aqui no Brasil, da potencialidade que o Brasil tem e das limitações que o Brasil tem. Eu acho que hoje o país que consegue navegar com maior tranquilidade, maior competência no mundo é a Índia. A Índia hoje é um país que está em guerra com a China na fronteira. É um país que é membro da OCS, que é a Organização da Cooperação de Xangai, que inclui a China, Rússia. A Índia é membro. A Índia é membro de uma aliança contra a China no Mar do Sul da China, AUKUS, né? Com os Estados Unidos, com o Japão, né? Contra a China. A Índia está junto com a China nos BRICS. E a Índia tem uma posição de independência nos organismos internacionais. Você não vê nenhum pronunciamento da China sobre a guerra em Gaza, na guerra na Ucrânia. Agora, por uma questão geopolítica e energética, o Modi teve, o primeiro-ministro da Índia, esteve na Rússia, mas não é de apoio à guerra, não houve nenhuma manifestação sobre isso. Então,
Quer dizer, o Brasil precisa encontrar, como a Índia encontrou, um lugar que represente o que no discurso a gente está fazendo. O discurso do Brasil é de equidistância. Nós estamos ficando equidistante, mas na realidade não estamos. Porque a gente está tomando partido. É isso que eu ia perguntar exatamente, porque o senhor citou as propostas corretas que o Brasil teve com o atual governo de entrar novamente nesse mundo global, com todas as transformações, a questão de meio ambiente e tal. Mas só que o governo tomou algumas posições contra o mundo ocidental, o que seria a posição dominante. Então, teve manifestações muito contundentes em relação à situação de Gaza e Israel, a posição em relação à Ucrânia na guerra, então ele vai contra a posição do mundo ocidental. E tem uma proximidade com Putin que é muito complexa, se pensando no âmbito global, nessa configuração toda. Não é? Esteve favorável, ainda que de uma forma subentendida, né, quando fala numa proposta de paz, seria meio que correndição da Ucrânia. Então o Brasil não tem uma postura equivocada em relação a isso, que acaba distanciando desse potencial de explorar mais esse ambiente global e não ficar só dependente da China? Olha, eu acho que não é o Brasil que tem essa posição, o governo Lula. É isso que eu falava, é porque é do atual governo. Uma coisa é o que o presidente Lula fala e outra coisa é que o governo brasileiro fala através do Itamaraty. Aconteceu a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Uma coisa era o que o Bolsonaro falava e outra coisa é que o Itamaraty falava. Então, agora com o sinal trocado, nós estamos repetindo a mesma coisa. Então, o presidente Lula fala algumas coisas que contradizem a posição oficial do Itamaraty. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente analisa essa situação, porque nós estamos aí com um governo de 4 anos. Então, quem virá aí depois pode não ter a mesma posição, entendeu? Então, não é uma posição... E é isso que eu insisto, né? A gente tem que ter uma posição clara sobre o papel que o Brasil tem que ter no mundo. Se a gente é equidistante, como fala o Itamaraty, como repete o Itamaraty sempre, equidistante, a gente não pode tomar partido, por definição. Então, hoje nós estamos com uma grande interrogação, porque nós estamos discutindo tudo aqui no Brasil, né? A gente ouve a televisão, vê os jornais, o noticiário, as discussões do Congresso, as discussões dos estados e tal. São discussões importantes, mas são discussões muito setorializadas e conjunturais. A gente não pensa no Brasil a médio e longo prazo. Então, essa questão da nova configuração global, da guerra, da posição do Brasil, da posição na América Latina, você vê, nós estamos aí com uma ameaça da Venezuela. O que nós estamos dizendo? Vai ter domingo agora, nessa semana, vai ter uma eleição na Venezuela. Qual é a posição do Brasil até aqui? Quer dizer, o Itamaraty tem repetido que o Brasil favorece uma eleição livre, transparente, que seja possível, né, a volta da democracia, ganhe quem ganhe lá. Agora, nós estamos vendo o que está acontecendo internamente lá na Venezuela, né? Politicamente, perseguições e tal. O que o governo brasileiro faz? Domingo vamos ter o resultado da eleição. E se o Maduro perder a eleição e resolver cancelar a eleição? Qual é a posição do Brasil? Se houver fraude, também que sempre tem isso. Fraude, deve ter tentativa de fraude, mas a maioria lá é muito grande. E se a Venezuela atacar a Guiana? Qual é a posição do Brasil? Então, hoje está faltando, do ponto de vista institucional, né, sem falar na questão interna nossa aqui do desenvolvimento de um projeto para o Brasil. Eu não estou nem falando nisso, porque a divisão que existe aqui, como existe nos Estados Unidos, como existe em todo lugar, impede uma discussão racional, né? Se você vai falar de um projeto para o Brasil, econômico, social e tal, você não vai ter entendimento, porque cada um vai ter uma visão, você tem a direita, você tem a esquerda, você tem não sei quem, você não tem entendimento sobre isso. Agora, o lugar do Brasil no mundo, isso independe dessa divisão. A gente tem que ter uma visão clara para onde a gente vai,
E tem a provocação da Argentina também, colocando a América Latina, tem uma situação que também era um parceiro comercial importante. Pois é, não, eu acho que a gente está equivocado em relação à Argentina. De novo, é a posição do presidente e a posição do governo brasileiro. O que o governo brasileiro, dentro dos seus objetivos permanentes, está dizendo é que a relação entre os estados não vai ficar afetada, porque os interesses são muito grandes. Eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. O principal fornecedor do trigo do Brasil é a Argentina. E o trigo é o pãozinho que está na mesa, é a massa que está na mesa de todos os brasileiros. Então, essa relação nossa com a Argentina, para falar só de um produto que eu conheço bem, porque eu sou presidente da Associação da Indústria, que produz a farinha. Quer dizer, é estratégica. A gente não vai romper relações com a Argentina, não vai suspender a compra do trigo da Argentina, porque virá de onde o trigo? Muito mais caro do que o trigo da Argentina. Embaixador, essa história da Argentina e Brasil é um bom exemplo do que você está falando, porque a gente já teve aqui no canal o ex-embaixador argentino aqui no Brasil, que inclusive é do partido do Macri, e ele falou assim, que o presidente Milei deveria apoiar o Brasil na ONU, que a crise argentina, a saída da crise argentina passa de uma melhora com as relações brasileiras e tal, mas que ele é muito crítico ao Milei. Então, olha só, nós temos dois países que precisam, né, mutuamente, mas com dois presidentes que o presidente brasileiro está atacando, enfim, está mais sendo atacado nesse caso, pessoalmente. Mas, enfim, dos dois presidentes que nos falam, como é que se constrói essa relação entre governos sem os seus presidentes, sem essas posições passionais dos seus O presidentes? embaixador deve ter dito a vocês como, porque ele conseguiu, junto com o Itamaraty, manter a relação entre os estados muito boas, apesar do que eu falei antes, apesar do governo Bolsonaro com o governo Álvares. Nós estamos vivendo uma situação em que, no governo anterior, Bolsonaro-Fernandes, na Argentina, por 4 anos os presidentes não se falavam. E nada aconteceu, nós continuamos com a relação normal. Nada vai acontecer, porque se o Lula não fala com o Milei, se o Milei critica o Lula, nada vai acontecer na parte estatal, porque você tem os interesses principais de Estado do Brasil e da Argentina que vão prevalecer, entendeu? Os interesses de governos, né? Por isso que eu fiz essa diferença entre o que o presidente fala, tanto na Argentina quanto aqui, e a realidade, os interesses concretos dos países. Agora, o que o mundo observa mais quando faz uma avaliação de Brasil? O que o Lula fala, porque ele teve um momento nos outros mandatos em que ele teve uma admiração pessoal com a figura dele. Né? Ele tinha uma abertura global muito grande, que é diferente da posição agora. Não é? O Lula, no primeiro e segundo mandato, ele tinha um respeito, uma admiração por tudo que ele fez, né? A defesa da democracia, a eleição, a insistência, manteve a política econômica no começo do governo dele, né? Manteve a política do Fernando Henrique e tal. Então, ele granjeou a admiração da cena internacional, dos presidentes, tal, pelo que ele representava. Acontece que agora, 20 anos depois, de novo, né, o mundo mudou, o Brasil mudou, todo mundo... O Lula mudou, né? O Lula mudou também. O Lula talvez não tenha mudado, o Lula continua o mesmo de 20 anos atrás. Talvez ele tenha feito um compromisso lá atrás que ele não enxerga mais a necessidade de reparar. Então hoje você tem o Lula, não o governo brasileiro, porque como aconteceu com o Bolsonaro, hoje as pessoas olham o que o Itamaraty está dizendo. O que o Itamaraty na ONU sobre a guerra, sobre Gaza, as votações. É o que o Itamaraty fala lá. A outra coisa são esses pronunciamentos isolados que produzem não um desgaste para o Brasil, produzem um desgaste para o presidente. A imagem dele ficou muito afetada no exterior
por essas posições contraditórias, entendeu? Da política do Brasil. Então, o Brasil, a consequência para o Brasil é uma perda de prestígio internacional. Para ele é o desgaste. O Brasil deixa de ser chamado para discutir certas coisas, né? Agora nós vamos ter uma oportunidade, esse ano e o ano que vem, que o Brasil vai sediar o G20, vai sediar a COP e vai sediar os BRICS. O Brasil tem que definir o que ele quer no momento atual, em meio ambiente, na transição energética, na segurança alimentar, que são os temas que interessam ao Brasil. Nós não podemos ficar aqui discutindo temas que são marginais. Quem é que conhece aqui no Brasil e qual é o interesse do Brasil direto, digo, dos 210 milhões de habitantes, sobre o que ocorre na Ucrânia? Desses 210, se tiver 1 milhão que sabe onde fica a Ucrânia, já é muita coisa. Agora, a gente não tem que tomar partido, isso que repito isso, né? O Brasil tem que defender os seus interesses. O Brasil vem acima desses interesses setoriais, pessoais. Por quê? Porque hoje, mais do que antes, o que ocorre no mundo tem impacto sobre o Brasil. Não é uma questão teórica, coisa de diplomata, não é isso. É que o que ocorre no mundo tem consequência prática no Brasil. Você está falando da questão dos preços das commodities. O preço das commodities é fixado no exterior, não é fixado aqui. O preço da soja, o preço do milho, o preço do trigo é fixado fora. Então, a questão do clima, hoje da mudança de clima, tem um efeito muito grande. Nós vimos aqui o que aconteceu no Rio Grande do Sul, afetando a produção agrícola e com impacto político interno, a questão do arroz e tal. Então, a gente, hoje, eu acho que os empresários estão crescentemente atentos ao que está acontecendo no mundo, porque o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, pelo Banco Central, Federal Reserve, ou não, impacta na economia brasileira, no juro aqui, no câmbio. Então, na área financeira, na área econômica, a política industrial americana, que não tinha, agora tem com o Trump, com o Biden, e vai se acentuar. Para ter maior independência também, né? Com o Trump, se ele for eleito, tem impacto na economia global, porque vai haver tarifa mais alta, as exportações brasileiras vão ficar afetadas. Em todas as áreas, na área multilateral, a voz do Brasil na OMC desapareceu. Porque desapareceu a OMC? Porque os Estados Unidos vetaram a nomeação de juízes lá e tal, acabou. Então, antigamente, os países em desenvolvimento tinham na OMC um fórum para discutir as medidas restritivas, protecionistas que eram tomadas, agora não tem mais. Agora isso não vai ficar pior no caso da eleição de Trump, e aí eu queria até chamar a atenção quando eu falava de início dessa mudança do global, além dessa situação de dependência, por exemplo, do comércio da China, a gente vê políticos pensando muito mais na posição deles. E nós temos o trumpismo, que é uma coisa que não se via antes. Não é uma posição só ideológica, é admiração, é a criação de um mito político, né? E ele toma decisões de acordo com o que ele pensa, né? E ele leva as pessoas a acreditarem e defenderem o que acontece. Aqui no Brasil nós temos essa polarização, e aí estaria dividida entre Bolsonaro e Lula, mesmo com o Bolsonaro inelegível. O senhor falou que o Brasil não consegue definir um modelo de crescimento, porque tudo é discutido dessa forma, sou eu e ele, essa divisão toda. E temos Putin, que se mantém no poder, se perpetua, quer continuar no poder, internamente ele consegue segurar a situação, ele sobreviveu a todas as medidas contrárias do mundo ocidental, retenção de recursos, interrupção de comércio, foi se aproximar da China, que tem dado cobertura para muita coisa. Então, é um mundo diferente, que não tem uma racionalidade, inclusive nas negociações. Com Trump, essa situação não vai ficar pior? Olha, eu acho que a incerteza vai aumentar muito, porque a divisão interna deve se acentuar sobre a questão da imigração, a questão econômica,
a questão identitária, né? Isso tudo vai se acentuar na sociedade americana. Protecionismo. Vai ser muito traumática a situação lá se o Biden não moderar o discurso, porque o discurso dele é muito radical. De Trump. Do Trump. É muito radical. Eu fiz um levantamento das propostas de campanha dele. É impressionante a radicalização das propostas que ele está propondo lá para tudo, né? Inclusive no campo da governança, concentração de poder no Executivo, interferência do Departamento de Justiça e outras áreas do Estado. No Ministério da Educação, coisas assim. Agora, é interessante essa questão do Partido Republicano, porque a política americana, de certa maneira, está se brasilianizando, né? Você vê, o Partido Republicano hoje se tornou um partido brasileiro. Quer dizer, é o partido de um homem só. Todos os partidos aqui no Brasil têm um líder, né? O presidente do partido, que hoje está sentado em cima de muito dinheiro, e ele é que decide tudo. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Hoje você tem o Partido Republicano em cima da personalidade do Trump. Ele é que decide o vice, ele é que decide quem vai ser isso, ele que decide o que vai ser feito, qual é a política. Então, eu não vejo muita diferença hoje entre o Partido Republicano e qualquer partido brasileiro aqui, que tenha essa liderança forte, né, de uma pessoa que determina o curso, né, da ação dos partidos. Então, a eleição do Trump, como a continuação do Putin, a continuação do Xi Jinping, tudo isso deixa mais ou menos previsível o que pode acontecer. Por isso que é importante o Brasil definir qual é o seu rumo, né? E isso aí não é uma questão de governo, não é uma questão de 4 anos. É uma questão de Estado. É uma questão de médio e longo prazo, ver quais são os interesses permanentes do Brasil. Agora, para fazer isso, você tem que discutir. O Congresso discute isso, o Congresso não está nem aí para esse problema. A sociedade civil discute isso. Quem que discute isso? Quem discute não tem espaço. Não tem discussão até aqui séria sobre isso. Nós estamos fazendo isso. Eu sou o presidente de um Centro de Defesa e Segurança Nacional e nós estamos preparando um documento para discutir o Brasil, para que a gente leve à sociedade brasileira essa discussão, acima de partidos, acima de governo, mas um documento que coloque o Brasil em primeiro lugar, entendeu? Que coloque o Brasil dentro desse mundo de grande transformação que nós estamos vivendo e coloque os objetivos do Brasil, principais objetivos do Brasil, para definir o lugar que o Brasil tem que ter no mundo. Todos os países têm isso. País sério, Estados Unidos, França, Inglaterra, China, Rússia, Índia, todos têm um documento que diz o que eles querem. Embaixador, o Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, a participação da indústria foi caindo e uma ausência de uma política industrial forte. Isso deixa o Brasil mais vulnerável dentro desse quadro que você está traçando? Claro, muito mais, porque a indústria traz mais emprego do que a agricultura, em primeiro lugar, do ponto de vista interno. E a indústria deveria trazer tecnologia de inovação, coisa que não está acontecendo. Ou seja, a falta de uma política industrial é grave. Não só a falta da política industrial, mas também a passividade dos industriais. Quer dizer, você não tem hoje, esse é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, você não tem lideranças hoje. Você não tem liderança no governo, você não tem liderança no Congresso, você não tem liderança nos partidos, você não tem liderança na agricultura, na Fiesp, que é o motor da economia brasileira, e você não tem liderança na indústria brasileira. As federações, confederações, associações, e eu posso falar porque eu trabalhei 16 anos na Fiesp e há 6 anos eu estou presidente dessa associação da indústria do trigo, mas a indústria. Eu sei o que eu estou falando. Essas associações, com exceções, e nós procuramos ser uma exceção porque a gente defende interesses concretos da indústria do trigo, essas associações,
elas perderam o peso como representativas da indústria. Porque a indústria brasileira é muito diversificada, sofisticada, e nós estamos perdendo isso porque não há, aqui no Brasil, pesquisa significativa. Você tem algumas empresas que fazem isso, né? A Embraer, a WEG, você tem empresas que fazem pesquisa e estão ocupando espaço no mercado, inclusive no exterior. Agora, a grande massa da indústria fica na dependência da reforma tributária, de subsídios. Então fica trabalhando com lobbies para cada segmento, né? Tentando se preservar na reforma tributária, em uma ou outra medida tomada pelo governo. A gente percebe isso há muito tempo já. O governo prometeu uma nova política industrial, nós estamos esperando isso, né? Desde o começo do governo foi anunciado. Agora estamos esperando que vão anunciar as áreas prioritárias, os prazos, então, os objetivos e tal. Isso é importante. Eu não acho que a falta de uma visão estratégica, no fundo que é o que o senhor está colocando, para diversos temas, seja a colocação do Brasil no mundo, seja o desenvolvimento tecnológico, ele ocorre em grande medida pelo fato de que a gente continua, depois de várias décadas, sendo obrigado a colocar como prioridade na agenda de debate econômico o curto prazo. Então, acho que todos nós vivemos essa experiência de discutir a crise fiscal a cada poucos anos. Qual é o regime ideal de combate à inflação e coisas que já estão consensuais na agenda econômica global e que já deveriam ter sido incorporadas por nós para a gente poder mover na lista de prioridades e realmente atacar as coisas que vão trazer, aqueles elementos que vão trazer o desenvolvimento, o crescimento de longo prazo. Mas acho que a gente vive do curto prazo e isso impede que os temas mais relevantes, eles ocupem o devido espaço. O ano passado a gente cresceu quase 3%, né? Esse ano vai crescer um pouco menos, mas vai continuar a crescer. A falta de definição dos objetivos nacionais é que gera essa confusão, porque houve um momento aqui na vida política brasileira em que as empresas viviam, como se diz em inglês, da mão para a boca, né? Quer dizer, era ter dinheiro para pagar o salário no fim do mês. Essa crise aparentemente passou. Agora, a inação interna em relação aos objetivos e às prioridades é que gera essa situação. Você vê, como é que é possível você imaginar um país com 210 milhões de habitantes que depende da agricultura, né, que tem 25% do PIB, o motor da economia é a agricultura. Como é que você pode imaginar que os empresários e o governo permitam que 85% do fertilizante venha da Rússia e da Bielorrússia, que entraram em guerra? E a gente só descobriu isso. Eu fiz um levantamento aí das vulnerabilidades do Brasil e coloquei isso para debate, né? 85% vem de país que está em guerra. Como é que pode? Aí você não pode assumir uma posição política também diferenciada. Não é isso. A gente, com a Rússia, a gente tem os interesses nossos lá, em petróleo, com o diesel, com o fertilizante. Vamos continuar. Não tem, a guerra não pode interferir nisso. A gente não consegue definir os interesses mais concretos nossos, ou dar exemplos concretos, né? A gente é a favor do meio ambiente, toda a proteção, a Amazônia, tudo que você quiser. E a gente não consegue decidir, de acordo com o nosso interesse, a exploração de petróleo na margem equatorial. Então, há quanto tempo que a gente está para decidir isso? É de interesse nosso. A Guiana francesa está explorando, a França, que é fronteira do Brasil, a Guiana está explorando petróleo. E a gente fica na dúvida, que negócio é esse? Mas aí não vai numa contradição também em relação à postura ambiental? Não é contradição, porque você está preservando e você pode usar o dinheiro do petróleo para favorecer o meio ambiente e proteger a Amazônia. Quer dizer, você vai ter recursos que saem do petróleo, que pode ser usado. A gente não tem recurso. O Brasil é um país com uma capacidade financeira limitada.
Embaixador, você está colocando, então, assim, quer dizer, falta de diálogo dentro do próprio governo, quer dizer, o governo não está conseguindo... Pelo que a gente entende, o governo está totalmente desconectado. Eu estou acompanhando algumas áreas aí e sei. Quer dizer, cada setor tem a sua posição. Por isso que eu falei, não tem liderança no governo, eu mencionei isso. Nem liderança em lugar nenhum. Então, você não tem clara as prioridades, não do ponto de vista ideológico, do ponto de vista partidário, do ponto de vista do governo atual, mas do ponto de vista do Brasil. Qual é essa questão do petróleo? Eu acho que é um dos pontos emblemáticos. Essa questão do fertilizante é outra. Quer dizer, não é possível você hesitar em temas desse jeito, porque o Brasil não é um país pequeno, não é um país de 5, 6 milhões, são 210 milhões de pessoas. É um território continental. Então outra coisa também que me choca muito, você tem 50% do comércio nosso com a Ásia, né, que eu mencionei. Você não tem porto no Pacífico. O Brasil exporta para a Ásia via sul da América do Sul ou pelo Canal do Panamá, que está secando. Como é que fica? Por onde vai transferir tudo isso de avião para a Ásia? Quer dizer, nós tínhamos que abrir um canal, chamam corredores oceânicos, né, que ligue o Atlântico para o Pacífico. Você não tem esse pensamento estratégico. O Lula colocou, como eu disse corretamente, a prioridade para a América Latina. Ele fez duas coisas importantes nesse primeiro ano de governo. Fez a convocação daquela reunião do Tratado de Cooperação Amazônica para discutir a Amazônica na região e fez uma reunião, retomando o que o Fernando Henrique tinha feito, sobre os presidentes aqui da região. Mas o que saiu disso depois dessas? Nada. Não saiu nada. Nós não temos um pensamento estratégico aqui na região. O Brasil, você falou do nearshoring, do onshoring, o Brasil está fora disso, totalmente fora. O México hoje pegou tudo. E por que a gente não está pensando em fazer cadeias produtivas aqui na região, na América do Sul? Mas só 400 milhões. Você não acha que, em grande medida, apesar da posição oficial através do Itamaraty, esteja exercendo de fato os princípios da equidistância, defendendo os interesses perenes, a posição dúbia do chefe do executivo, que inclusive tem como secretário de Assuntos Internacionais um ex-chefe do Itamaraty, alinhado com essa posição mais ideológica, não acaba jogando na prática areia na engrenagem do trabalho do Itamaraty e que leva a prejuízos concretos, como, por exemplo, a exclusão do Brasil desse movimento de capitais de reinvestimento para próximo do qual o México está se beneficiando, que na prática isso tem consequências, no fundo. Tem consequência. Agora, quem que discute isso? O Congresso não está minimamente interessado nisso. Você falando nesse contexto, tem um outro exemplo também que a gente vai ter que definir. Quer dizer, as transformações tecnológicas estão colocando em realce alguns minérios estratégicos, né? O Brasil dispõe. Lítio, não sei o quê. O Brasil tem reserva para tudo isso. A gente vai virar um exportador disso tudo, ao invés de procurar atrair investimento aqui para produzir bateria, produzir esses... Como os chineses estão fazendo na África. Agora, você tem uma política para isso? A gente não tem uma política industrial para a indústria brasileira? Uma política industrial que promova investimento produtivo com o que a gente tem. Você sabe que eu, há muitos anos atrás, fui presidente da Associação dos Países Produtores de Café. Naquela época, estava havendo um grande problema que o preço do café tinha diminuído e o objetivo era aumentar o consumo de café. Eu, como presidente lá do lado brasileiro, conversava com os produtores aqui no Brasil. Falei, por que isso faz já algum tempo, né? Por que vocês não promovem sorvete de café? Você vai aumentar tremendamente, porque na Europa tinha, né? Eu estava lá em Londres e tinha sorvete de café, aqui não tinha. E ainda não tem direito ao sorvete de café.
Você não tem uma máquina processadora de café. O maior produto brasileiro há 100 e tantos anos, 200 anos, é o café. E você não produziu uma máquina para beneficiar o café. É alemão, é italiano, é o que for. Então, esse que é o problema, entendeu? Nesse mundo em transformação, você tem que ver agora a inteligência artificial, você tem que ver essas transformações tecnológicas que estão acontecendo aí, as startups e tal, para onde está indo? Quem é que está fazendo esse trabalho? Nós não conseguimos regulamentar aqui o hidrogênio verde, o mercado de carbono, dentro das prioridades fixadas pelo governo, que é o meio ambiente. A gente tem um ministério, em tese, que deveria ser um foro de coordenação desse assunto, que é o Ministério da Indústria e Comércio, mas ele está capturado pelos interesses setorialistas. A gente fica discutindo que o Brasil potencialmente pode atrair 6 bilhões para hidrogênio verde, não sei quantos bilhões para isso, mas fica tudo no papel. É sempre potencial, né? É o potencial. Eu até outro dia Excel aceita fiz um artigo aí, dizendo que o Brasil é o país do futuro. Quer dizer, o Brasil, o país do futuro, começou em 1500, o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota do Cabral, porque ele tem uma frase dele lá, além de pedir para a sobrinha ser empregada no governo e tal, que é uma prática antiga aqui no Brasil, ele também diz que em se plantando tudo dá. Isso é de 1500 e continua até hoje, em se fazendo 6 bilhões. A gente tem um potencial muito grande, mas você não tem nem na academia, nem na indústria, nem no governo, um pensamento que dê prioridade a isso. Você, para atrair investimento, nós estamos perdendo investimento, você sabe disso, o investimento aqui no Brasil é um investimento financeiro, na Bolsa de Valores. Está perdendo também. Dependendo da cotação do dólar, dependendo da taxa de juros americano, esse dinheiro entra e sai. Principalmente investimento na taxa de juros. Então, assim, essa ausência de liderança, essa queda da participação na indústria, também não pode ser reflexo dessas décadas de taxa de juros tão altas? É um conjunto de fatores, claro, que desestimulou, que essas crises econômicas todas, né? Esses planos todos que a gente teve e tal, teve um impacto. E os empresários ficaram cada vez mais dependentes de favores do governo. E criou uma mentalidade, né, de você depender de favores do governo para sobreviver. Quer dizer, você, com raras exceções, aí você tem meia dúzia de empresas que estão fazendo a coisa certa, e essas que estão dando certo, estão indo para o exterior, estão investindo aí fora e tudo. Agora, você não tem no meio empresarial, porque tem vários fatores. Um fator é que você tem um mercado doméstico. Então, para a empresa brasileira, com a economia fechada ou parcialmente fechada, tudo que é produzido é vendido aqui. Tem 200 milhões de consumidores. Pô. E daí a preocupação também do governo é estimular esse consumo doméstico com transferência de renda, com programa social, porque alavanca esse crescimento, até que o senhor citou, que também passa por aí, né? Aí entra o elemento ideológico, né? Os governos do PT favorecem essa questão social e tal, da redução da desigualdade e tal. Agora, isso é um outro aspecto importante. A gente não está discutindo isso, mas entre parênteses, a situação hoje, do ponto de vista do partido, do governo e do governo, é que mudou conceitualmente a definição de trabalhador. O PT é o Partido dos Trabalhadores, só que não existe mais trabalhador no sentido do século passado. Do conflito capital-trabalho, quando ele foi criado. Não existe mais. Você teve 12 milhões de desempregados aqui no Brasil, você não teve nenhum levante social, nem coisa nenhuma. Agora você tem 7, diminuiu 5 milhões em 4, 5 anos. Por quê? Porque as pessoas de menor capacidade de renda se reinventaram, se tornaram pequenos empreendedores e sobrevivem. Então, hoje a crise política que nós temos aqui, dos partidos e tudo, é que os partidos não representam mais nada. Inclusive o Partido dos Trabalhadores, que representava a classe trabalhadora, não representa porque a classe trabalhadora desapareceu.
Estou exagerando, né? Mas desapareceu. Mas o que é, por exemplo, a representatividade de sindicatos, que era uma coisa que sempre o partido defendeu. Não quer ser sindicalizado, porque os sindicatos também não representam os interesses. Também se politizaram. Mudaram os interesses das pessoas que trabalham, não dos trabalhadores, das pessoas que trabalham. São outros, entendeu? Um sintoma desse fenômeno que o senhor está colocando pode ser percebido pelo seguinte: o senhor comentou, o Brasil cresceu 3%, o ano passado vai crescer algo um pouco abaixo disso, é um desempenho historicamente, está longe de ser ruim, inflação está caindo, e quando você olha historicamente esse nível de crescimento com essa inflação baixa, você teria no passado níveis de aprovação do governo de plantão muito mais altos do que a gente está vendo hoje. O que isso revela? Revela essa mudança na forma como a sociedade entende o papel do governo. Ela aprendeu, é o que o senhor falou, quase que se virar sozinho. Não, eu acho que há um desconexo do discurso político, da representatividade, que está fazendo com que o eleitor e o cidadão ele se sinta... Tem uma palavra em inglês para isso que fala muito sobre lá fora. Disfranchised. Ele não olha o partido como algo que representa os seus interesses. Isso reflete na aprovação. Os interesses hoje da população em geral são segurança, educação, corrupção. Não é mais a questão do salário, a questão da relação patrão-empregado, não é outra coisa. E a população percebe que o governo não está se dando conta dos interesses que eles têm. Sobretudo agora, o principal é a violência. Se você for examinar a situação no Amazonas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em muitos estados, é uma situação muito complicada, muito complicada. Nós estamos falando do lugar do Brasil no mundo, nós não estamos falando dos problemas internos. As prioridades internas também é outro aspecto que nós não estamos discutindo aqui. Elas também não estão sendo atendidas e a população está se dando conta disso. Embaixador, com esse empobrecimento que nós temos do cenário político, com os partidos muito focados, por exemplo, em receber emendas, em receber vantagens financeiras, com a falta de lideranças na sociedade para discutir Brasil do futuro, tendo espaço de fato, falta de lideranças na indústria, definição de vocações do país além do agro. Se houver algum futuro, qual o cenário que a gente pode imaginar? E nesse contexto global, o senhor, voltando à questão do livro, o Brasil voltou, o interesse nacional ao lugar do país no mundo. Com esses problemas que nós temos no Brasil e esse contexto global que é diferente também que a gente estava falando, como é que fica a situação? O que a gente pode esperar? Eu acho que nós vamos ter que esperar a próxima eleição, né? Eu acho que 2026 vai ser uma eleição muito, muito importante. Polarizada de novo, provavelmente. Eu acho que em termos políticos, né, se a gente mudar o foco, né, a política interna aqui, a eleição de 18 foi muito importante para o Brasil. E foi um marco na história política brasileira, porque pela primeira vez você teve um candidato e um partido que assumiram uma posição de direita. Aqui no Brasil, até 18, não tinha nenhum político que assumia a posição de direita. Porque a direita envergonhada, né? A direita no Brasil é equacionada com um grupo contra os pobres, contra a pobreza. E não é isso, em lugar nenhum do mundo é isso. Mas aqui, até o Maluf se dizia de centro-esquerda. Então, quer dizer, em 18 você teve um grupo que assumiu uma posição de direita. Esse grupo, eu acho que tem que ser dividido. Se você for examinar o que aconteceu nesses últimos anos e o que pode acontecer em 2026, eu acho que esse grupo vai se fracionar em duas partes. Você vai ter um grupo do Bolsonaro e você vai ter o bolsonarismo. Como você tem nos Estados Unidos o Trump e o trumpismo. Quer dizer, o grupo do Bolsonaro vai ser esse grupo radical de direita, que vai ser o PSOL da direita. Se tem o PSOL da esquerda, você vai ter um grupo Bolsonaro na direita.
E você vai ter esse grupo bolsonarista que, no fundo, não é do Bolsonaro, é contra o PT. A polarização é essa, não é o Bolsonaro e o Lula. É o PT e o anti-PT. Essa que é a divisão aqui no Brasil. Então, a gente precisa sair dessa dualidade. E eu acho que em 26, na minha visão, talvez muito otimista, eu acho que a gente vai caminhar para isso. Eu acho que vai ter um grupo de direita que seja conservadora nos costumes, que seja conservadora na economia, abertura da economia, que seja liberal na economia. E esse discurso a gente não tem no Brasil desde que nós nascemos, a gente não ouve isso. A gente só teve um discurso no Brasil que não deu certo. No fundo, se você for fazer uma generalização, se você pegar os 50 anos do Brasil, é sempre o mesmo discurso. Quer dizer, era a questão da substituição de importação, a defesa da indústria, o fechamento da economia, a defesa da pobreza, a defesa... Esse foi o discurso que a gente teve esses anos todos. E agora, a partir de 18, começou a haver um outro discurso alternativo, que a gente não está acostumado ainda. Então você, às vezes, confunde, porque certas posições que são radicais de direita, elas vão ficar isoladas também. Porque o Brasil é um país conservador, a gente sabe disso, o Brasil é um país conservador, não é um país revolucionário, né? Você teve revoluções militares, aí, golpes de Estado e tal, mas nunca era por questões, né, sociais, radicais, eram grupos políticos, né, 100 anos, né, de golpes, né, mas eram questões políticas. Agora com essa nova configuração aqui no Brasil, e é diferente dos Estados Unidos e dos países europeus. Nos Estados Unidos, a divisão é muito mais profunda do que... É mais polarizada, porque é uma direita que cedeu espaço para o populismo, principalmente pelos temas envolvendo a imigração. E muito mais profunda do que aqui. Porque aqui... Normalmente, eu não sei se vai ser em 2026, 2030, vai acabar prevalecendo uma posição de centro, entendeu? Vai acabar, é inevitável isso. Porque aí, eu não sei se a gente vai ter que esperar até lá para você fazer uma reforma política, uma reforma dos partidos. Seria fundamental, né? Isso aí, como é que você vai discutir tudo isso que a gente está discutindo aqui com esse sistema político aqui no Brasil? É impossível. Os partidos aqui não representam nada. Então, por isso que você tem o que se chama aqui de direita, de esquerda, que não é mais direita nem esquerda, mas você tem esses grupos porque os partidos não representam nada. É o governo de coalizão, né? Aquele toma lá da cá que ganhou outras estruturas no Brasil. O governo de coalizão é outra coisa, é o governo de cooptação. É, exatamente. O governo de coalizão é diferente. Você vai ter agora na França um governo de coalizão, toda a esquerda se uniu, vão pegar elementos, aí você forma um governo de coalizão. Só que aqui no Brasil a coalizão significa troca de favores. Você teve um governo de coalizão no Fernando Henrique, que tinha o PSDB, o PFL, você tinha 2, 3 partidos, agora com 30 partidos, com 19, não sei quantos partidos representados no Congresso, como é que você vai fazer um governo de coalizão? Não dá para fazer, é um governo de cooptação. Inclusive com o fato de que nos últimos anos o parlamento, o Congresso, ganhou muito poder político e econômico. Essa é outra coisa que... Com a ascensão, né, o surgimento e depois ampliação das emendas obrigatórias e do fundo do fundo eleitoral. Deu para eles uma independência que não havia antes. Os instrumentos de exercício desse governo de cooptação que foi utilizado nessas últimas décadas, inclusive eles diminuíram. O governo tem menos capacidade de exercer essa... Não, isso é outra coisa, a gente não discutiu isso aqui, mas isso é outra coisa que o governo não entendeu. Quer dizer, o governo atual não entendeu essas mudanças internas. A gente falou na governança do sistema. Né? Mas a mudança interna também se modificou porque desapareceu o trabalhador, o Congresso ficou muito mais fortalecido, o Judiciário passa a opinar sobre tudo, enfim.
teve uma série de mudanças internas aqui que mudaram, né, o sentido da política aqui no Brasil. Isso também não está sendo apreciado. Então, como é que a gente vai sair disso? Eu não sei como é que a gente vai sair, porque você precisa ter uma ação política diferente dessas que a gente levou 50 anos escutando, entendeu? Agora, como é que isso vai ser feito? A gente não sabe. Como eu mencionei, um dos grandes problemas aqui do Brasil é a ausência de liderança. Você não tem lideranças. Então, você não tem pessoas que possam influir diretamente nos acontecimentos. Porque você vê, o presidente fala, o presidente da Câmara fala, o presidente... mas fala para eles mesmos, entendeu? A população não está nem aí, a população está saindo da pobreza, está saindo através do seu próprio esforço. Você vê, diminuir 5 milhões de desempregos sem nenhuma ação concreta do governo, não é? Não é. Imagine se você tivesse crescendo 4%, 5%. Quer dizer, eu fiquei muito impressionado com o discurso do primeiro-ministro Modi da Índia. O ano passado eles completaram 75 anos de independência do Reino Unido, da Inglaterra. E aí o primeiro-ministro da Índia fez um discurso recapitulando todo o período colonial e tudo que eles sofreram lá e tal. E no final do discurso, ele diz uma coisa que aqui no Brasil, eu acho que não tem ninguém com a capacidade de, não só de falar, mas de pensar. Ele acabou o discurso dele dizendo que em 25 anos, quando a Índia completar 100 anos de independência, nós seremos um país desenvolvido. Quer dizer, ele fixou um objetivo para o país, não para o governo dele, porque ele daqui a 25 anos não vai estar mais. Um objetivo para o governo e um prazo para executar. Quer dizer, isso aí é uma coisa que não está na cabeça nossa aqui, dos políticos, né, do governo. Mas uma coisa que eu acho interessante, embaixador, é que há uma convergência entre a direita e a esquerda. Não estou falando da extrema-direita, porque e isso ficou claro na última eleição. Você viu pessoas da direita que são contra o programa econômico do PT e que se aliaram à frente ampla do presidente Lula porque enxergavam no bolsonarismo uma ameaça democrática, à democracia. Existe essa convergência, eu acho. Acho que, assim, na esquerda você não tem mesmo o PSOL, eu acho que o PSOL faz um bom trabalho, inclusive, na Câmara, em termos de fiscalização e tal. Você não tem uma ameaça democrática. Você não tem na esquerda ninguém com tamanho e com um discurso que ameace a democracia. À direita, existe eu concordo com você, a população brasileira ela é conservadora, ela está mais alinhada a esse pensamento da direita, ele mostra, mas também tem essa convergência na democracia. Eu entrevistei semana passada um empresário venezuelano que mora nos Estados Unidos há anos e que está investindo no Brasil. E eu perguntei para ele, eu falei, você saiu da Venezuela porque é um regime não democrático e tal, e o presidente Lula é um apoiador de Maduro, você não tem medo do presidente Lula? E ele falou assim, não, e ele está investindo no Brasil, ele falou, o Brasil é uma democracia, e isso para mim é o que importa, é um compromisso democrático. Esse ponto é um ponto que, e a população tem mostrado isso, esse apoio à democracia, ou você acha que isso... em 2026 isso pode ser colocado em risco? Não, eu acho que não vai ser colocado em risco, mas o que você está dizendo é que o resultado dessa eleição foi influenciado pelo centro democrático. Exatamente. O centro democrático. E o Lula, no discurso, no domingo, no resultado da eleição, ele disse isso, que a eleição não foi uma vitória do PT, foi uma vitória do centro democrático, e que o governo dele iria refletir isso. O que não aconteceu. O problema todo é esse, porque o centro democrático está representado no governo pela Tebet e pelo Alckmin, que estão, apagados, na visão, marginalizados dentro do governo. Então, o governo é um governo do PT, não é um governo do centro democrático, é um governo do PT. Com as mesmas ideias. Isso reflete justamente na ação de política interna e na ação de política externa.
Agora é esse centro democrático também que o Biden está apostando nos Estados Unidos para insistir na campanha dele, né? Seria uma mobilização anti-Trump que efetivamente colocou ameaça à democracia. Essa questão da ameaça à democracia nos Estados Unidos é mais retórica. O senhor não acredita a partir do que aconteceu no Capitólio? Uma ameaça à democracia, porque as instituições lá são muito fortes. O judiciário, o legislativo, o executivo, eles são muito fortes. Aquilo que ocorreu no 6 de janeiro lá foi uma coisa lamentável, é uma coisa mas que não representou uma ameaça à democracia. Eles fizeram o que fizeram aqui, depredaram, invadiram, mas você não faz uma revolução para acabar com a democracia sem as Forças Armadas. As Forças Armadas lá nos Estados Unidos, eles se declararam contra o que o Biden estava fazendo. O que o Trump estava fazendo. Então, você tem uma situação de ameaça à democracia que é uma boa retórica para quem interessa, entendeu? Mas aqui no Brasil também, como você diz, eu não acho que haja uma ameaça à democracia, porque, ao contrário dos últimos 100 anos, as Forças Armadas, desde 1985 até hoje, inclusive durante os 4 anos do governo Bolsonaro, em que elas foram atraídas, foram muito solicitadas a apoiar, elas não apoiaram. Como instituição, elas não apoiaram. Quem apoiou foram personalidades individuais. Isolados. Então, aqui no Brasil, eu acho que as instituições, apesar de todas essas distorções que nós estamos comentando aqui, as instituições são muito fortes. São muito fortes. E eu não acho que haja uma ameaça à democracia. Ganhe quem ganhar em 26. Como eu não acho que lá nos Estados Unidos, mesmo se o Trump ganhar, que haja uma ameaça à democracia. Claro que essa é retórica do Biden contra o Trump. Mas não haverá ameaça à democracia por isso, porque o povo não tem arma, o povo nos Estados Unidos não terá o apoio das Forças Armadas. Então como é que você vai fazer uma revolução sem o base? Sem as instituições. É isso, eu agradeço muito a presença do embaixador Rubens Barbosa, eu já dei toda a biografia dele, inúmeras associações. Faz uma revista incrível. Fala aí, embaixador. Dá o seu recado, porque essa revista é muito importante. Nós tivemos semana passada uma reunião do conselho editorial da revista e o número 67 vai sair agora em outubro, é uma revista trimestral. E nós estamos com uma pauta, como vocês dizem, né, muito interessante. Vamos discutir a questão das Big Techs, vamos discutir a questão da infiltração do crime organizado nas instituições brasileiras. Vamos discutir a questão do impacto das restrições protecionistas na agricultura brasileira. Enfim, nós estamos com uma pauta... E o nome da revista? Se chama Interesse Nacional. E o portal também, né? O portal que foi criado há 2 anos. Nós estamos com uma pauta também diária de 2 ou 3 artigos para cobrir o que a imprensa não cobre. Nós fizemos uma cooperação aí com o Estado de São Paulo. O Estado está repercutindo os nossos artigos também e a gente procura preencher os vazios, né, da cobertura sobre a situação internacional, a economia, a questão do meio ambiente. Estamos trabalhando nessas 2 frentes. Que nem a gente aqui, né? Além das manchetes. Além das manchetes. É ampliar a discussão, além das manchetes do noticiário do dia a dia. E fomos bem além das manchetes hoje, é isso. Discutimos muito de Brasil e mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado aí pelo convite de vocês. Obrigada, embaixador. Obrigada a você que esteve com a gente até agora e confira também os nossos outros programas além das manchetes, que tem muita discussão aprofundada de temas relevantes para o Brasil e o mundo. Até a próxima.